Muitas pessoas já devem ter lido diversas coisas sobre a história do direito tributário no mundo. Mas fato é que o direito tributário ele é muito mais antigo do que a própria existência de Jesus Cristo. O direito tributário ele começa com os registros mais antigos no Egito. Por volta de 3.000 a 2.800 anos antes de Cristo, nós temos registros no Egito de tributação. Naquela época, o faraó egípcio, ele era tratado como a reencarnação do deus Horus. E em uma de suas jornadas, uma viagem que ele promove, que foi intitulada Following the Horus, ou Following the Horus, a depender da pronúncia, esse faraó, ele faz essa viagem e exige tributos a partir daí para poder custear não só a sua viagem, mas também a sua própria existência. Naquela época, a gente tem registros, inclusive, que podem ser identificados na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, um estudo muito bem elaborado do professor Davi Silverman, em que nós podemos identificar o batente de uma das portas que existem lá no Palácio de Meneptah, no Egito, em que há o registro da figura do faraó chicoteando um súdito em troca de quantias, como uma representação física e artística da tributação naquela época. Então, naquele período de 3.000 a 2.800 anos antes de Cristo, nós temos inclusive registro da figura dos cobradores de impostos. Eles eram verdadeiros soldados da tributação para o faraó, o que seria similar hoje à figura de um auditor fiscal. Claro que não guardando essa relação de um soldado do governo para cobrar tributo. Isso é porque naquela época a gente tinha um faraó como um ditador, um impositor, e a gente tinha o exército desse faraó que o auxiliava. Tinha um exército que era aquele que era utilizado em guerras e também, de certa forma, aí, entre aspas, ressalvando, um exército de cobradores de impostos para custear as vontades desse faraó. Agora, interessante na época é identificar também a existência de paraíso fiscal. Naquela época já havia regiões em que não se tinha tributação, em que o faraó não exigia a tributação. Então você já consegue identificar a figura do paraíso fiscal surgindo também naquele período. Então a análise histórica do direito tributário ela é muito interessante, muito rica de informações. E o Egito é esse pontapé inicial da tributação no mundo. É o registro, pelo menos, que nós temos, nós encontramos hoje na sociedade mais antigo. Se há outro registro mais antigo, há que se pesquisar para tentar descobrir, porque dos registros que temos em manuscritos, em anotações, ou então em imagens, obras de arte, registram aquele período de 3.000 a 2.800 anos antes de Cristo. Muito bem. Há um avanço em relação a essa tributação no tempo, e a gente vai encontrar também a civilização sumeriana, com 2.500 anos antes de Cristo, registrando a tributação. Muito bem. Lá na Baixa Mesopotâmia, o que a gente consegue identificar é a cobrança de uma tributação chamada de burden. Burden. O que era esse burden? Ele era intitulado como a carga tributária ou fardo que cada sumeriano deveria carregar. Então, verificamos também que a Baixa Mesopotâmia já tem um registro anterior ao próprio Jesus Cristo. Então, em 2.500 anos antes de Cristo, há esse registro da Baixa Mesopotâmia. Muito bem, então nós vamos identificando aí que nesse período estamos ainda caminhando por fases ditatoriais, seja na época do Egito do faraó ou então lá na Baixa Mesopotâmia. Essa tributação do burden, ela só vai ser retirada quando o rei Urukagina assume o poder do povo sumeriano. E aí ele retira esse fardo ou essa carga tributária. Já passando mais adiante, depois do nascimento de Jesus Cristo, nós temos o registro de Portugal e de Espanha, que criam o fuero juzgo, os forais que tinham. Eram cobranças que, em verdade, elas se relacionavam com a questão da liberdade do indivíduo e a tributação. É um ponto, inclusive, bastante relevante essa questão da liberdade e tributação. Até que ponto o tributo limita a nossa liberdade? Até que ponto o tributo garante a nossa liberdade? Então, esse particular é um tema que merece ser bem destacado. É um tema que a gente tem que trabalhar para poder começar a entender também essa função social do tributo. Tá? Retirando agora, fazendo só um parênteses nessa questão histórica,
Essa questão da liberdade hoje, ela não é tão bem explorada pelo próprio legislador. Ela tem que ser melhor identificada dentro do nosso direito pelo legislador, pelo executivo, pelo judiciário e por todos os cidadãos, por todos os indivíduos que compõem a nossa sociedade. E naquela época, Portugal e Espanha, ao criarem o fuero juzgo, ou os forais e as cortes, eles estabelecem a questão das liberdades e determinam que haja uma anuência popular para imposição de carga tributária. Veja só que interessante. Você que nos assiste agora, você já está vivendo num momento em que, para se instituir uma carga tributária no seu país, no nosso país, por exemplo, o Brasil, nós precisamos da anuência dos representantes do povo. Agora, imagine isso há 300, 400, 500 anos atrás. Olha que inovação que foi trazida. Então, nós precisávamos já naquela época dessa autorização, dessa anuência popular. E Portugal e Espanha dão um pontapé inicial em relação ao fuero juzgo, aos forais e às cortes. Muito bem. Bom, vamos a uma pergunta do nosso estudante. Como o direito tributário se revela como representação do poder nos diversos tipos de sociedade? Muito bem, ótima pergunta. Nós temos diversos tipos de sociedade e diversos poderes que são exercidos nessas sociedades. E como é que o direito tributário se relaciona e se revela nesses diversos poderes que nós temos? Muito bem. No poder democrático, que nós encontramos, por exemplo, em nosso país, fica fácil visualizar a relação do direito tributário dentro do escopo dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Pois assim o direito tributário tem que ser tratado e, por conseguinte, o tributo, em atender à cidadania, em garantir a soberania, em promover a dignidade da pessoa humana, em garantir os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político. Daí percebermos, por exemplo, uma relação direta do pluralismo político com a imunidade tributária concedida a partidos políticos. A imunidade faz com que a carga tributária dos partidos seja menor e, por conseguinte, esses partidos possam ser criados com mais facilidade e mantidos também com mais facilidade. Então, há uma relação direta da imunidade tributária com o pluralismo político. Então, esse é um dos exemplos que a gente encontra dentro da questão do Estado Democrático. Outros tópicos a gente ainda vai abordar na nossa aula, falando de cidadania, dignidade da pessoa humana, falando sobre a solidariedade, que é um dos princípios justificadores da tributação, bem como a propriedade. Bom, em um regime ditatorial, em um poder absolutista, a gente já encontra uma outra forma de tributação. É uma tributação que é imposta sem qualquer anuência ou qualquer observância por parte do súdito. Então, no poder absolutista, o súdito apenas acolhe tudo que aquele imperador, que aquele ditador impõe. Não é incomum encontrarmos essa forma ainda hoje. Nós ainda podemos encontrar no Oriente Médio ou em alguns países árabes uma forma de imposição ditatorial. Claro que esse regime vem perdendo força com o passar dos anos. Hoje ele é muito raro no planeta, mas, sem dúvida, ainda conseguimos ter alguns tipos de registro. Bom, mas o fato é que o direito tributário, ele vai se moldar ou ele vai, a cada momento, se modificar de acordo com o poder que se instala no país. Então, se eu tenho um poder ditatorial, o direito tributário vai se apresentar de uma forma. Se eu tenho um poder democrático, ele se apresenta de uma outra forma. Ainda, se eu tenho um Estado liberal em relação ao Estado Democrático de Direito, eu tendo um Estado liberal, a gente vai ter uma outra forma de apresentação. Então, eu posso ter o Estado Democrático de Direito, eu posso ter o Estado Social de Direito, o Estado Liberal de Direito, o Estado Absolutista, e o direito tributário ele vai, a cada momento, se modificando. Porque o direito tributário nada mais será do que a representação do poder de tributar por parte daqueles que detêm o comando. Então, a forma como ele vai comandar é que vai conduzir a construção do sistema tributário nacional. Muito boa pergunta. Muito bem. Avançando, nós temos a Inglaterra em 1215 com a famosa Magna Carta do rei João Sem Terra. O que nós temos lá em 1215? Os nobres daquela época já não suportavam as imposições tributárias do rei João Sem Terra. E com isso, o Concílio de Nobres exige que o rei João Sem Terra passe a
comunicá-los sobre uma nova tributação para que eles, então, o autorizem a impor essa nova carga tributária. Então, o que nós temos naquela época é um primeiro momento do surgimento do checks and balances, ou freios e contrapesos. O poder, entre aspas, legislativo, que era o Concílio dos Nobres, ele, daquele momento em diante, autorizaria ou não a imposição de uma nova carga tributária pelo rei João Sem Terra. Muito bem. O que acontece, então, naquele momento? Aquele Concílio de Nobres somente permite que o rei João Sem Terra possa instituir a tributação em 3 situações. A primeira, o resgate do rei. Se o rei fosse sequestrado, ele poderia ser resgatado com o dinheiro que a população, os súditos, teriam que entregar para poder ajudar nesse resgate. Segundo, se houvesse o casamento da primogênita do rei. Então, para financiar o casamento da primogênita do rei, os súditos teriam que contribuir com tributos. Terceiro, se o primogênito do rei fosse se tornar cavaleiro. Então, para o primogênito do rei se tornar cavaleiro, os súditos deveriam contribuir com os tributos. E aí ele poderia impor uma nova carga tributária nessas 3 situações. Fora disso, teria que passar pela autorização do Concílio dos Nobres da Inglaterra. Daí surge naquela época uma célebre frase que é "No taxation without authorization". Então precisava da autorização do Concílio dos Nobres para ter uma nova tributação. Muito bem, a ideia é similar ao que a Constituição Americana nos apresenta. Por quê? Bom, com a Constituição Americana de 1787, a gente vai identificar que o Congresso passa a ser o titular do poder para instituir a tributação. Então, o presidente já não teria mais aquele poder. Então, agora o representante do povo, que seria o parlamento americano, o Congresso americano, é quem iria impor aquela tributação. Daí, a frase dos ingleses sofre uma mutação e, para os americanos, ela é intitulada de "No taxation without representation", porque agora eles têm os representantes do povo, coisa que os nobres, em 1215, não eram para os súditos.